Nos últimos programas passados neste curso, creio que o público ouvinte e os alunos terão ficado sensibilizados para o que o livro representou na nossa civilização desde os seus primórdios até hoje. O livro medieval, na sua versão manuscrita, na sua versão impressa, já nos finais do século XV. Iremos hoje ver como se conservam os exemplares. Aqueles que vimos estão belamente conservados, foram respeitados e amados por quem os utilizou. Contudo, nem sempre isso acontece. As agressões, o bicho do livro perfura e destrói e corrói muitas vezes esses exemplares únicos. Vamos hoje, portanto, ver o que se passa no restauro dos livros, na oficina ou nas oficinas de restauro dos livros antigos na Biblioteca Nacional de Lisboa. Vai ser-nos explicado como se procede à recuperação de exemplares deteriorados, de exemplares destruídos. A propósito da destruição desses livros antigos, eu lembro-me de um caso curiosíssimo que quebrou cabeças de alguns eruditos, bibliófilos e investigadores, de uma edição que tinha precisamente o furo provocado pelo bicho do papel no último algarismo da data de impressão. Então, ficou sempre, visto que era um exemplar único, sem se saber se foi de 1567, de 1566, de 1568. Um acidente quase anedótico, mas que nos mostra bem os riscos de agressão e de deterioração a que são sujeitos os livros antigos. Para não falar nos grandes terremotos, nos grandes incêndios e até nas grandes pilhagens. Hoje o livro não é esse que nós vimos nos últimos programas. Há as belas e grandes edições destinadas a colecionadores, coleções e livros que, pela sua raridade, pelo número restrito de exemplares em que muitas vezes são impressos, continuam a constituir objetos de arte e objetos de preço. Mas há também a contrapartida daqueles livros modestos, humildes, que seriam objeto, talvez, de estudos de sociologia literária, se não forem sujeitos e objetos de uma análise de outra ordem. São os livros que nós, depois de os consumir rapidamente, sem atenção até, como motivo e meio de uma evasão imediata, abandonamos na esplanada de uma praia ou num banco de comboio. Esses livros são destinados à precariedade. O seu papel, a sua forma de impressão, não clamam por uma preservação. Mas o seu conteúdo, o deles e o de todos os outros livros, é importante que se preserve. Sobretudo os grandes conteúdos, esses pelos quais nós vivemos o nosso passado e a nossa memória cultural. Vamos, portanto, encontrar aqui na Biblioteca Nacional a oficina de recuperação dos livros antigos, ou então até dos manuscritos, das folhas avulsas, precariamente conservadas e, porventura, inesperadamente achadas, que vão ser encorpadas de novo, que vão tornar-se legíveis de novo, que vão de novo poder ser olhadas pelo observador, pelo leitor, pelo amigo dos livros. Esses livros, porém, nem sempre podem estar ao alcance de todos os leitores, infelizmente. E para esse efeito, as técnicas modernas vieram em nosso auxílio, porque o livro é um património comum e não pode ser visto só por alguns. A microfilmagem é uma técnica que obvia a dois inconvenientes. Torna o livro conhecido, acessível a todos, mas preserva o livro enquanto objeto material de inestimável valor, enquanto tesouro. O restauro de um livro é uma atividade bastante complexa, como poderão compreender
nas imagens que se vão seguir durante esta filmagem. Façam o livro a restaurar, o técnico de conservação e restauro terá, em primeiro lugar, que fazer uma análise ao objeto que, portanto, será restaurado. Essa análise tem 3 aspectos fundamentais. Eles são, por um lado, a compreensão do significado documental da obra, por outro lado, a determinação da estrutura original do objeto e, em terceiro lugar, a determinação das causas e dos efeitos da deterioração. No primeiro aspecto, o técnico de conservação e restauro vai olhar para o objeto a restaurar não como uma peça individual, mas vai tentar inseri-lo dentro de um contexto mais amplo, que é a coleção a que ele pertence. Essa atitude vai permitir que o técnico de conservação possa avaliar qual a função e o valor do objeto e, assim, possa determinar o tratamento adequado para essa peça. Nomeadamente, uma obra que seja uma obra única e rara poderá ter um tipo de tratamento relativamente diferente de uma obra que seja apenas uma mera cópia ou que tenha valor apenas como informação escrita e não como pelo seu valor como obra de arte, pelo seu valor, portanto, estético. Claro que toda a intervenção num objeto é determinada por princípios éticos muito precisos. No entanto, há determinado tipo de tratamentos que se justificam numa obra única e que não se justificarão em obras de que existem vários exemplares. O segundo aspecto de que eu falei, que é a determinação da estrutura original do objeto, é também bastante importante para se determinar o tipo de tratamento a fazer na obra. Neste segundo aspecto, ou nesta segunda etapa, o que o técnico de conservação pretende é determinar exatamente quais os vários materiais que compõem o objeto e também determinar a função e a forma originais desse objeto. Nomeadamente neste livro, este livro é composto por diferentes materiais. Temos, por um lado, o texto com papel e pigmentos que pertencem, portanto, ao século XVIII, e depois temos uma encadernação que é muitíssimo mais recente e que é composta por materiais completamente diferentes. Um papel com uma natureza completamente diferente e ainda couro na lombada, nomeadamente, e nos cantos. É importante a determinação da forma e da função do objeto na sua origem e também dos materiais, porque isso pode-nos ainda levar à constituição da intervenção, da história da intervenção que foi feita neste objeto. É importante que nós, como restauradores, saibamos que este livro tem uma encadernação de uma época completamente diferente. E quando vamos fazer o tratamento, quando vamos fazer o restauro, que é sem dúvida nenhuma uma reconstrução, nós vamos pretender restituir a este objeto a sua estrutura original. No entanto, em casos como este, em que temos uma encadernação que não tem absolutamente nada a ver com o texto original, nós vamos ter que fazer uma opção. Nomeadamente aqui na Biblioteca Nacional, as opções que nós fazemos dependem de caso para caso. Quando temos uma encadernação, por exemplo, do século XVIII e temos um texto do século XVI, nós podemos optar por
manter a encadernação, já que ela é também um elemento da história do livro. No entanto, se for o caso desta outra encadernação, que é uma encadernação bastante atual e com materiais de muita fraca qualidade, nós optaremos por fazer um tipo de encadernação o mais simples possível, mas adequada à época a que o texto pertence. Passamos agora ao terceiro aspecto que eu tinha referido, que era a determinação das causas e dos efeitos da deterioração. Em relação à determinação das causas e dos efeitos, é bastante óbvio que esse vai ser o aspecto principal que vai levar finalmente o técnico de conservação e restauro a optar por um determinado tipo de intervenção no objeto. Mas também aqui eu gostaria de referir um aspecto. Todos os processos e todos os materiais que se usam em conservação devem ser materiais que são estáveis quimicamente e que são reversíveis. No entanto, existem alguns tratamentos que, apesar de serem reversíveis, a sua reversibilidade é bastante difícil pela fragilidade em que o suporte se encontra. E o restaurador está consciente desse facto e, ao optar por esse tratamento, tem que estar ciente dele e, ao mesmo tempo, vai ter que reverter quando se trata de um suporte que está muitíssimo fragilizado e fragmentado. Termino, portanto, aqui. Estes são, portanto, os três aspectos fundamentais dessa análise ao objeto. Todos estes elementos são devidamente registados numa ficha que depois vai acompanhar a obra durante todo o processo de restauro e que vai servir, portanto, de testemunho para futuros restauradores e as futuras gerações. Também bastante importante é ainda o registro fotográfico. Esse registro é também por nós feito antes e depois do restauro. Em certos casos fazemos também o durante, quando isso se demonstra necessário. Portanto, esta é, portanto, a base com que o técnico de conservação e restauro tem que trabalhar antes de fazer uma decisão no tratamento a aplicar à obra. Após isto, ele está em condições de fazer essa opção e passa à intervenção direta no objeto, que passaremos a ver em imagens seguintes. Vamos ver de que é que consta a recuperação de um livro. A primeira fase do restauro é o desmanchar do livro. Nesta altura vai-se perder a costura original e, portanto, convém registar todos os elementos na ficha de tratamento que referi durante a introdução. Assim, deve fazer-se o desenho da costura original, e só depois cortar o fio dessa mesma costura. Todos os bocados do fio são guardados.
e o caderno desmanchado. Durante a realização da ficha, faz-se, como tinha dito, o desenho da costura para que, posteriormente, na reconstrução final, se possa executar exatamente o mesmo tipo de costura. Faz-se ainda numa ficha suplementar o registro da formação dos cadernos, que podem ser diferentes. Os fios um dos fatores principais da deterioração do papel é a sua acidez e, por isso, é preciso fazer-se o teste ao pH e é depois necessário lavar-se o objeto em água deionizada. O texto é borrifado antes de ser imergido na água. E é depois introduzido na tina de lavagem. Durante esta fase de tratamento, a restante sujidade é dissolvida e são também dissolvidos os ácidos que foram absorvidos durante os anos pelas folhas de papel e que contribuem para a sua danificação. Livros que sejam mais frágeis terão que ser lavados folha a folha e não em maço, como é o caso que estamos a ver. E passa-se depois à alcalinização do papel, ou seja, pôr uma reserva alcalina no suporte. Ele é depois seco numa grade e pode posteriormente ser consolidado caso se mostre necessário. Após esta fase de tratamento, que engloba a estabilização química do objeto, passa-se à reintegração física do objeto e ao restauro minucioso de rasgões e falhas. É isso que vamos ver na próxima sessão.